Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Lima, professor de língua portuguesa. O tema dessa aula é: com que vocabulário eu vou? Hoje, iremos entender um pouco melhor o que significa adequação linguística, a sua importância e como aplicá-la nas diversas situações do nosso dia a dia. Mas, antes de iniciarmos, vou passar um recado aos professores e às professoras que estão nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o primeiro ciclo da EJA e tem como eixo temático ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. Com objetivo específico, essa aula busca abordar o conceito de comunicação e os saberes que envolvem essa prática, e também destacar os elementos essenciais do processo comunicativo e como a adequação linguística possui papel fundamental nessa atividade. E vamos lembrar que agora vocês também podem marcar as suas presenças aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e preencher o formulário. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula? E para começarmos a aula de hoje, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre comunicação. Vocês sabem o que significa a palavra comunicação? Como vocês gostam de se comunicar com seus amigos, com seus familiares? Vocês gostam de bater um bom papo? Ou quem sabe, mandar mensagens e áudios pelo WhatsApp? Para vocês, quando conversamos ou escrevemos para outra pessoa, o que é mais importante? A mensagem ser entendida pelo outro ou a forma como nós falamos ou escrevemos o texto? Pense um pouquinho sobre essas questões aqui. Pensaram aí? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a comunicação? Se a gente pesquisar no Google, descobrimos que a palavra comunicação significa ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta, ok? Ou seja, a comunicação pode ser entendida como o ato de transmitir uma mensagem para uma ou mais pessoas. Quando conversamos com conhecidos na rua, ao escrevermos um bilhete, ao nos posicionarmos em um debate, toda vez que queremos passar uma mensagem, estamos exercendo a comunicação. Mas vocês sabiam que o ato de nos comunicarmos uns com os outros não é tão simples como parece? Calma, que eu explico. Imaginem que vocês saíram para ir à padaria e acabaram encontrando um amigo de longa data. Conversa vai, conversa vem, vocês acabam chegando ao assunto de possíveis melhorias que o bairro o qual residem poderia receber. Vocês debatem desde uma iluminação pública mais adequada até a reforma da praça do bairro, que está totalmente sem cuidados e abandonada. E ao conversarem sobre os problemas enfrentados no bairro, os dois estão sendo cidadãos em levantar os problemas e tentarem movimentar os moradores em busca de seus direitos como cidadãos. Como já é tarde, vocês se despedem e prometem continuar o assunto no grupo de WhatsApp dos moradores do bairro. Aí, vocês escrevem uma lista que destaca todos os problemas da vizinhança e enviam a mensagem no grupo, solicitando a atenção dos demais vizinhos e das lideranças responsáveis. A movimentação que vocês criam ganha força e fica decidido que você e seu amigo, juntamente com outros representantes, ficarão responsáveis por escrever uma carta que será direcionada à prefeitura, ok? Demonstrando a indignação dos moradores com os vários problemas que vocês listaram aqui. Parece uma situação simples, não é? A partir de uma conversa entre amigos, vocês se mobilizam para exigir os seus direitos enquanto moradores, solicitando melhorias no bairro em que moram.
Ao estabelecermos contato com as pessoas, como nessa situação que eu pedi para que vocês imaginassem, podemos, por exemplo, mobilizar uma ação para lutarmos pelos nossos direitos. Mas, voltando ao tópico da comunicação lá em cima, na situação que eu repassei aí para vocês, vejam que temos 3 momentos principais. Vamos conferir. Temos uma conversa entre amigos, depois mensagens enviadas para o grupo de moradores do bairro pelo aplicativo WhatsApp e, por último, a escrita de uma carta que destaca todos os problemas do bairro e que será entregue às autoridades na prefeitura da cidade, ok? Agora, vamos pensar um pouquinho sobre essas 3 situações. Vocês acreditam que a comunicação nesses 3 momentos será feita da mesma forma? Do mesmo jeito que vocês conversaram com um amigo de vocês, vocês irão escrever a carta de reclamação? Vai ser de forma igual ou diferente? Pensem um pouquinho aí em casa. Conseguiram? Vamos entender melhor essa situação juntos. Quando estudamos comunicação, precisamos entender que, para que ela exista, são necessários 6 elementos. Os 2 primeiros são o emissor e o receptor. Eles são, respectivamente, a pessoa que transmite a mensagem e a pessoa que está recebendo a mensagem. O próximo elemento é a própria mensagem, ou seja, é o conteúdo, a informação a qual se deseja passar. E, para que a mensagem possa ser repassada, precisamos de mais 2 elementos. O código, que é a forma como a mensagem é repassada, seja pela fala, pela escrita, por gestos, etc. E o canal, a fonte de transmissão onde está ocorrendo a comunicação, como é o caso de um jornal, pelo celular, pelo rádio, TV, dentre outros. Observe essa imagem aqui, por exemplo. O homem está sinalizando em libras pela televisão. E, por último, temos o contexto, que é a situação social a qual o emissor e o receptor estão inseridos. Apesar de não prestarmos atenção em todos esses elementos e apenas nos comunicarmos, estão vendo como a comunicação envolve conhecimentos diversos. Que tal analisarmos as 3 situações do exemplo lá de cima, de acordo com os 6 elementos da comunicação? Na primeira parte, temos a conversa entre amigos. Vamos observar. O emissor são vocês, o receptor é o amigo, a mensagem, problemas e melhorias no bairro, o código é a fala, o canal é uma conversa oral, ou seja, vocês estão falando, não existe, por exemplo, escrita nem nada disso. E o contexto é um contexto mais informal, é uma conversa entre amigos. Já na segunda parte, temos a organização de uma mobilização no grupo do WhatsApp. Vamos observar quais elementos são diferentes do da primeira parte. Agora temos 2 emissores, que no caso são vocês e o amigo. Os receptores também mudam, vizinhos e a liderança comunitária. A mensagem continua a mesma, problemas e melhorias no bairro. O código muda também, é a escrita. O canal também muda, é mensagem de WhatsApp, que também pode envolver o envio de áudios. E o contexto é mais ou menos informal, porque vocês ainda estão conversando com vizinhos, com amigos, mas vocês também estão se direcionando à liderança comunitária. Por mais que seja um contexto um tanto informal, ainda assim pede um pouquinho de formalidade. E por fim, na terceira parte, temos a escrita da carta de reclamação. Olhem só o que muda. Temos agora vários emissores. No caso, vocês, o amigo, os vizinhos e a liderança. O receptor, quem é? O órgão público e os servidores, a prefeitura no caso. A mensagem continua sendo
problemas e melhorias no bairro. O código continua sendo a escrita. O canal é a carta escrita, é o jeito que vocês estão se comunicando com a prefeitura e as autoridades. E o contexto é bem formal. É a escrita de um documento que será enviado para um órgão público, para a prefeitura, uma solicitação formal. Observaram que, apesar da mensagem permanecer a mesma, os emissores, receptores, código, canal e principalmente o contexto são diferentes? Eles foram sendo modificados? Olhem só, nas 3 situações, conversa entre amigos, mobilização escrita da carta, a mensagem, por exemplo, ela continua igual. Contudo, por exemplo, o contexto, diferente. São 3 contextos muito diferentes. Pois é, isso ocorre porque, ao decorrer das situações, foi necessário realizar adequações quanto a diversos aspectos da comunicação. Essa preocupação em torno desses aspectos tem um nome. Se chama adequação linguística. Vamos entender mais sobre ela? O termo adequação linguística é muito comum nos estudos relacionados a línguas. Ele se refere à preocupação e às adaptações que realizamos em diferentes contextos de fala e de escrita. Antigamente, era muito recomendado e exigido que houvesse uma uniformidade linguística. O que é isso? Todos deveriam seguir à risca as normas gramaticais, independentemente do contexto, seja um contexto familiar, seja um contexto muito mais formal. Nos dias atuais, com as novas vertentes nos estudos de línguas e idiomas, temos o conceito de adequação. Fala-se mais em adaptar o vocabulário às situações do que seguir uma língua única. Podemos pensar a língua como um grande guarda-roupas. Devemos utilizar roupas adequadas à situação e ao contexto em que estamos inseridos. Assim como não podemos utilizar certos tipos de roupas em determinados ambientes, também não podemos utilizar certo vocabulário em algumas situações. Olhem nessa imagem aqui, por exemplo. Nós temos uma pessoa que está só de shortinho, como se fosse na praia, porém ela está dentro de uma igreja. Isso é bem inadequado, né? Ou seja, da mesma forma, não utilizaríamos, por exemplo, gírias quando fôssemos escrever uma carta à prefeitura solicitando mudanças no nosso bairro. Agora, pensem um pouco. Vocês, por exemplo, usariam uma roupa de manga longa e mais quentinha para, por exemplo, ir para a praia? Aposto que não usariam, não é mesmo? Da mesma forma, devemos utilizar, por exemplo, gírias ou reduções de palavras em contextos sociais formais, como uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, dentre outros. Aqui nas aulas do Dever em Casa na TV, nas aulas de língua portuguesa, nós, professores, iremos auxiliar vocês, estudantes, a entenderem melhor a língua, conhecer suas regras, a literatura e outras diversas curiosidades. Mas, além de saber as regras gramaticais, é muito importante que vocês saibam utilizar a língua em diversas situações, com diferentes pessoas. Esse é um dos conceitos mais importantes da comunicação. Se apropriar do código, ou seja, da língua utilizada para se comunicar, no nosso caso, a língua portuguesa, e utilizá-lo de diferentes maneiras, de acordo com o que o contexto solicita. Agora que entendemos mais sobre a comunicação e adequação linguística, vamos pôr nossos conhecimentos em prática? Mas, antes, não se esqueçam de registrar as suas presenças na aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Qual é o significado da palavra comunicação? Letra A. É a ação de falar com uma pessoa só. Letra B. É quando escrevemos uma mensagem para alguém pelo celular. Ou letra C. Quando transmitimos uma mensagem para uma ou mais pessoas. Um tempinho para vocês pensarem.
Resposta da questão 1. Letra C. É quando transmitimos uma mensagem para uma ou mais pessoas. Agora, questão número 2. Expliquem, com suas palavras, o que vocês entenderam sobre adequação linguística. Resposta da questão número 2. Aposto que vocês responderam muito bem essa questão. Porém, é muito importante que vocês tenham destacado que a adequação linguística é sobre adequar e adaptar nosso vocabulário e a nossa comunicação de acordo com o contexto social e os envolvidos na conversa. Agora, questão número 3. Na comunicação, o emissor é a pessoa que, letra A, recebe a mensagem, letra B, emite a mensagem, ou letra C, a pessoa que divulga a mensagem. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. Letra B. É a pessoa que emite a mensagem. E atenção, estudantes. Última chamada para assinar a lista de presença. É só vocês apontarem o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar o que foi visto hoje? Hoje vimos o que significa a palavra comunicação, os 6 elementos principais da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto, e também o que significa adequação linguística. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler juntos esse quadrinho aqui, ó. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Agora, quero que vocês me respondam a pergunta. A fala do homem de terno está adequada ao contexto em que ele se encontra? Justifique a sua resposta. Eu quero que vocês gravem um áudio ou um vídeo respondendo a pergunta e enviem para esse QR Code aqui, ok? Eu vou esperar ansioso para ver e ouvir as suas respostas. Nossa aula vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!